A noite deveria ser tranquila. O horizonte da cidade brilhava com milhares de luzes, e o telhado do arranha-céu parecia calmo, quase romântico. Grace, grávida de 6 meses, inclinou-se contra o corrimão, sentindo o vento fresco em seu rosto. Ela acreditava que seu marido Ethan finalmente havia decidido passar um tempo com ela depois de semanas de fria distância. Ele disse suavemente: "Vamos subir ao terraço. As estrelas vão ajudar você, relaxa." Para uma mulher que ainda queria desesperadamente acreditar em seu casamento, essas palavras foram suficientes para segui-lo. Mas no fundo Grace carregava uma dor que nunca a abandonava. Ela se lembrava de noites em claro sozinho, Ethan chegando tarde em casa, o leve cheiro de perfume grudado em seu terno, as desculpas frias sobre trabalhar até tarde no escritório. Sua mãe a avisou uma vez: "Às vezes os homens não são tão leais quanto eles prometeram." Grace tinha descartado, pensando que Ethan era diferente. Ela estava errada. Ainda assim, esta noite ela se forçou a sorrir. Ela segurou a barriga com uma das mãos como se estivesse protegendo a vida dentro dela e se virou para Ethan com esperança cintilante em seus olhos. "É lindo aqui em cima," ela sussurrou. "Obrigada por me trazer." Mas Ethan não respondeu. Os olhos dele estavam fixos nela, frios e calculistas. Grace sentiu-se inquieta. Algo no silêncio dele a perfurou. Coração. Ela se aproximou dele, examinando seu rosto. "Ethan, você está bem?" perguntou ela suavemente. Ele assentiu, ligeiramente, mas seus lábios se curvaram de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, Grace não viu seu marido, nem o homem que ela pensava amar, mas um estranho parado na sua frente. Seu coração disparou. Ethan colocou sua mão gentilmente em seu ombro. Por uma fração de segundo pareceu ternura, e a esperança de Grace voltou a cintilar. Talvez ela as importava. Talvez ela estivesse pensando demais. Ela se inclinou em direção ao toque dele, sussurrando: "Estou feliz que estejamos juntos, Ethan. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas vamos superar. Pelo bebê, por nós." Essa foi a última momento em que Grace se sentiu segura, porque no instante seguinte o aperto de Ethan aumentou. Sua mão antes macia tornou-se enérgico. Ele se inclinou, a voz mais fria que o ar da noite. "Não existe mais nós, Grace." Antes que ela pudesse processar suas palavras, antes que ela pudesse sequer ofegar, Ethan a empurrou com força brutal. Seu corpo cambaleou para trás, o mundo girando. O som da cidade abaixo rugindo em seus ouvidos. Grace gritou, agarrando sua barriga, o peso de seu afeto a puxando para baixo. Naquele instante, seu mundo inteiro se despedaçou. O amor se transformou em traição, a confiança em uma sentença de morte. Ela não tinha tempo para pensar, nem tempo para chorar. O homem em quem ela confiava sua vida tinha acabado de escolher acabar com ela. As luzes do telhado ficaram borradas enquanto ela caía, o ar cortando o caminho seu rosto, o terror inundando cada veia de seu corpo. Ela tentou gritar novamente, mas o vento engoliu sua voz. E quando parecia que tudo tinha acabado, quando o chão se ergueu e a morte abriu suas mandíbulas, algo impossível aconteceu. Uma mão forte surgiu do nada, agarrando seu pulso com força inabalável. Grace Carter era a tipo de mulher que as pessoas descreviam como gentil, quase gentil demais para o seu próprio bem. Aos 28 anos, ela nunca havia perseguido luxo, nunca desejou atenção. Ela amava coisas pequenas, sua sala de aula de crianças, o cheiro de giz em seus mãos e o som de pequenas vozes chamando-a de Senhorita Carter. Ensinar não era apenas um trabalho, era o seu coração. Ela acreditava que moldar mentes jovens era sua vocação, e ela fez isso com cada gramá de paciência que ela tinha. Sua vida antes de Ethan tinha sido modesta. Ela cresceu em um pequeno apartamento com sua mãe viúva, a Sra. Carter, que trabalhava longas horas como costureira para colocar comida na mesa. Grace aprendeu cedo a se sacrificar. Ela frequentemente pulava passeios com amigos. Então ela podia ficar em casa e ajudar a mãe com a costura. Não era uma vida glamourosa, mas era cheia de amor. Então quando Ethan entrou em sua vida, tudo mudou. Ele era alto, bonito, educado. Tudo o que ela pensava que era. Jamais poderia merecer. Ele a perseguiu com flores, jantares e promessas de um futuro com o qual ela apenas sonhara. Grace, ele parecia um milagre. Seus amigos a alertaram para ter cautela. "Homens com dinheiro nem sempre tratam as mulheres gentilmente", disse um deles. Mas Grace ignorou. Ela queria acreditar que o amor poderia ser simples, puro,
eterno. O casamento deles era pequena, mas linda. Grace, em seu vestido de renda, olhou para Ethan com olho cheio de confiança. Ele jurou cuidar dela na saúde e na doença. Palavras que ela agarravam-se a eles como se fossem sagrados. Por um tempo pareceu real. Eles riram, cozinhavam refeições juntos e planejavam ter filhos. Quando Grace descobriu que estava grávida, chorou de alegria, achando que essa criança completaria sua felicidade. Mas aos poucos rachaduras apareceram. As noites mal dormidas de Ethan se tornaram frequentes. Seu toque ficou mais frio. Grace o ignorou, convencendo-se de que era apenas estresse do trabalho. Ele está nos sustentando. Ela sussurrou para si mesma enquanto colocava seu jantar na geladeira, intocado novamente. Apesar das dúvidas que a atormentavam, Grace nunca parou de dar. Ela cozinhava suas refeições favoritas, passava suas camisas e deixava pequenos bilhetes em sua pasta que dizia coisas como "Nós te amamos", com um coraçãozinho. Ela acreditava que se amasse mais as coisas melhorariam. Os alunos também notaram a mudança. "Senhorita Carter, você está triste?" Uma garotinha perguntou depois da aula. Grace forçou um sorriso e respondeu: "Não, querida, só estou cansada", mas no fundo ela estava exausta. Não de dar aulas, mas de carregar o peso de um casamento construído sobre segredos. Ela ainda não conseguia enxergar, e mesmo assim ela persistiu. Ela queria que seu filho crescesse com ambos os pais, algo que ela nunca teve. Ela disse a si mesma que a distância de Ethan era temporária, que em breve ele voltaria para ela com o calor que ela um dia sentiu. Sabia. Ela rezava todas as noites, com as mãos apoiadas na barriga crescente, sussurrando: "Por favor, Deus, deixe o quieto me ame." Mas as orações por si só não conseguiram impedir o que já estava acontecendo. Enquanto Grace estava se apegando ao sonho de uma família, Ethan estava se distanciando cada vez mais, em um mundo que ela não tinha permissão de ver. E logo, esse mundo oculto destruiria tudo o que Grace pensava ter. Para os de fora, Grace e Ethan no casamento parecia um sonho. Eles moravam em um apartamento elegante em um dos arranha-céus mais modernos da cidade. O vidro-janelas que se estendiam do chão ao teto, exibindo uma vista deslumbrante do centro da cidade. Quando os convidados visitavam, eles admiravam a cozinha branca impecável, os sofás de couro caros e as pinturas de designers penduradas nas paredes. Ethan construiu a fachada perfeita. Um empresário de sucesso com uma linda esposa esperando seu primeiro filho. Grace desempenhou seu papel, sorrindo educadamente, servindo chá e respondendo a perguntas sobre o bebê. "Somos tão abençoados", ela diria, com as mãos instintivamente apoiadas na barriga. Ela queria acreditar. Ela queria a vida que queria, apresentado como verdade. Mas quando os convidados saíram e as portas se fecharam, o silêncio naquele apartamento parecia uma prisão. Ethan raramente falava com ela. Ele passava as noites em seu escritório com o laptop aberto e o telefone vibrando com mensagens que ele nunca explicou. Grace costumava sentar-se sozinha à mesa de jantar. Enquanto seu jantar esfriava, ela esperava que ele se juntasse a ela. Às vezes, ele nem voltava para casa. Quando ela perguntava, suas respostas eram ríspidas. "Não comece, Grace, estou trabalhando. Você acha que esse estilo de vida se paga?" Ela engoliu as palavras, lembrando-se do apartamento, do carro, do status. Ela disse a si mesma que valia a pena a solidão. Afinal, ela não tinha prometido para o bem ou para o mal, mas o pior estava lentamente a esmagando. Ela iria ficar acordado à noite ouvindo o zumbido da cidade lá embaixo, enquanto Ethan tomava banho depois de outro retorno tardio. O leve cheiro de um perfume que não era dela pairava no ar. Grace virou-se para o outro lado da cama, abraçando um travesseiro e sussurrando para seu filho ainda não nascido: "Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui." Sua mãe notou a mudança também. Ao telefone, a Sra. Carter perguntou gentilmente: "Você está feliz, Grace?" Ela forçou uma risada, respondendo: "Claro, mãe. Não se preocupe comigo." Mas a verdade estava clara em sua voz trêmula. Grace agarrou-se à esperança em pequenos momentos. Um sorriso raro de Ethan, com uma mão nas costas enquanto caminhavam para um jantar. Ela disse a si mesma: aqueles vislumbres de ternura significavam que ele ainda se importava, que talvez quando o bebê chegasse, tudo seria diferente. Ela queria tanto acreditar que o casamento deles era real, não apenas um espetáculo para o mundo exterior. No entanto, o apartamento em si traiu a verdade. Estava impecável, sim, mas frio. Nenhuma foto de ao casamento deles estava pendurado nas paredes. Não havia itens de bebê no quarto do bebê.
Ethan insistiu que ainda não era hora. Vamos nos preparar mais tarde, disse ele com desdém. Grace obedeceu, escondendo os minúsculos macacões que ela tinha comprado secretamente no fundo do armário. A cada dia, o contraste ficava mais nítido. A perfeição brilhante dos outsiders invejado e o vazio doloroso que Grace suportava a portas fechadas. Ela estava presa em uma imagem de felicidade que a sufocava. Uma casa construída sobre mentiras e silêncio. E logo esse silêncio seria destruído por algo que Grace não podia mais ignorar, porque a primeira prova inegável da inocência de Ethan na traição estava prestes a vir à tona. A princípio, a distância de Ethan parecia algo que Grace conseguia. Armário. Serviu-se de um copo e desapareceu em seu escritório, deixando Grace ali com uma mesa cheia de comida intocada. Não eram apenas os jantares. Ethan estava ficando impaciente com tudo o que ela fazia. Quando ela perguntou sobre nomes para o bebê, ele a dispensou com um dar de ombros. Decidimos depois. Quando ela tentou compartilhar fotos de ultrassom, mas ele mal olhou. Isso é ótimo, disse ele rolando as páginas do celular. O brilho nos olhos dele, aquele por quem ela se apaixonou, desapareceu. Grace tentou se segurar. Disse a si mesma que era só uma fase em que os homens às vezes se distanciavam durante a gravidez. Mas no fundo o medo entrou sorrateiramente. Ela se lembrou do perfume em suas camisas, das ligações noturnas que ele se recusava a explicar. O jeito que seu telefone nunca saiu do seu lado. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, ela notou batom em seu colarinho. Não era o tom dela. Seu peito apertou, sua respiração superficial. Ela queria acreditar que não era nada. Que talvez fosse apenas uma mancha de um jantar de negócios. Mas o pensamento a atormentava, sussurrando a verdade que ela não queria ouvir. Quando Ethan chegou em casa, ela finalmente reuniu coragem para perguntar. Ethan, disse ela cuidadosamente. Eu encontrei, tem alguma coisa na sua camisa. Você pode me dizer? Seus olhos se estreitaram. Você está espionando em mim agora? Mexer nas minhas coisas? Não, gaguejou Grace. Eu só estava fazendo lavanderia. Só preciso saber se o Ethan bateu o copo no balcão, fazendo-a estremecer com o som. Chega, Grace, pare de agir com paranoia. Você está grávida, com os hormônios em alta e imaginando coisas. Controle-se. As palavras dele machucam mais do que qualquer outra pessoa. Faca. Grace mordeu o lábio, com lágrimas queimando nos olhos. Ela queria gritar para exigir respostas, mas seu corpo tremia. Com medo. E então? Quando ela pensou que ele iria embora furioso, o telefone de Ethan vibrou no balcão. Grace olhou para a tela e congelou porque o nome que apareceu não era de um parceiro de negócios. Era Vanessa. Grace olhou fixamente para a tela do telefone, seu coração batendo forte no peito. O nome brilhava claro como o dia Vanessa. Não era um membro da família. Não era um colega de quem ela já tivesse ouvido falar. O tom da mensagem arrepiou-a. Não consigo parar de pensar na noite passada. Já sinto sua falta. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Ela agarrou a barriga instintivamente, como se protegesse a criança dentro dela da verdade cruel que acabara de descobrir. Ethan agarrou o telefone do balcão antes que ela pudesse dizer uma palavra. O maxilar dele se contraiu, os olhos brilhando de fúria. Não se atreva. Olha o meu celular. Ele sibilou. A voz de Grace tremeu. Ethan, quem é Vanessa? Ela não é ninguém, é uma cliente, ele rosnou. Não faça algo do nada. Mas Grace sabia que não. Ela era cega, talvez até ingênua, mas não era burra. Aquela mensagem não era de um cliente. Era de uma mulher que conhecia Ethan de uma forma que Grace não conhecia mais. No dia seguinte, Grace decidiu que precisava de respostas. Ela seguiu seus instintos. Algo que ela vinha evitando há muito tempo. Depois do horário escolar, ela passou na sala de Ethan sem avisar. Suas mãos tremeu ao passar pelas portas de vidro do prédio alto. Sua barriga tornando cada passo mais pesado. Ela disse a ela mesma. Era só para surpreendê-lo, talvez ter um vislumbre da verdade. Quando ela chegou ao andar dele, seus piores medos se desdobrou diante de seus olhos. Através das paredes de vidro de seu escritório, ela viu Ethan rindo. Realmente rindo de um jeito que ele não fazia isso há meses. E ao lado dele, confortavelmente sentada na beirada da mesa, estava Vanessa, jovem, estilosa e linda. Sua mão roçou o braço de Ethan enquanto ela se aproximava, sussurrando algo que o fez sorrir. Grace congelou. Seu coração se partiu em 1000 pedaços. Ela queria gritar para invadir o escritório e exigir respostas.
mas suas pernas não se moviam. Ela ficou ali, invisível, observando a vida que pensava ter se desfazer diante dela. Quando Ethan finalmente a notou parada ali, sua expressão mudou instantaneamente. Ele se levantou da cadeira sorrindo, desaparecendo, seu rosto ficando pálido. Grace, disse ele, forçando uma risada. O que é o que você está fazendo aqui? Os olhos de Vanessa brilharam de espanto com um sorriso malicioso, puxando seus lábios enquanto ela avaliou a figura grávida de Grace. Ela nem se deu ao trabalho de escondê-la. Ah, esta deve ser sua esposa, disse ela docemente, mas seu tom transbordava de escárnio. A garganta de Grace se apertou. Eu só queria ver você, ela sussurrou com a voz embargada. Ethan correu para o lado dela, agarrando seu braço com firmeza, quase com muita firmeza. Você não deveria estar aqui, vamos. Mas Grace não conseguia deixar de ver. O jeito como Vanessa o olhava, o jeito como o corpo de Ethan se afastava da esposa e se aproximava de outra mulher. A imagem estava cristalino agora. Enquanto Ethan a puxava para fora do escritório, Grace olhou para trás uma última vez. Vanessa ainda estava ali, com o sorriso largo agora, os olhos cheios de triunfo. Era o olhar de alguém que já havia vencido. Naquela noite, Grace chorou silenciosamente em seu travesseiro, suas lágrimas encharcando os lençóis enquanto ela sussurrava para seu filho ainda não nascido. Sinto muito. A mamãe não queria isso para nós. Mas no fundo ela sabia a verdade. Vanessa não ia parar, até que ela tivesse tudo o que Grace acreditava ser dela. Os dias que se seguiram pareceram uma tortura lenta para a Graça. Todas as manhãs ela acordava no mesmo apartamento de luxo, cercada por paredes de vidro e móveis caros. No entanto, ela sentia como se estivesse vivendo dentro de uma gaiola de gelo. Ethan ainda desempenhava o papel de marido bem-sucedido em público, mas em casa ele se tornara um estranho. Ele não perguntavam mais sobre sua saúde, não tocavam mais em sua barriga, não falavam mais sobre o futuro que um dia sonharam juntos. Grace carregou sua dor em silêncio. Ela nunca contou à mãe, com medo de que a verdade a quebrasse coração. A senhora Carter ligava com frequência, sua voz frágil cheia de preocupação. Você está se alimentando bem? Ethan está cuidando de você? Você? Grace sempre respondia com a mesma mentira. Sim, mãe. Ele é maravilhoso. Ela forçou alegria em sua voz. Embora o silêncio em seu apartamento contasse uma história diferente. Na escola, seus alunos notou a tristeza que ela tanto tentava esconder. Um garotinho puxou sua manga depois da aula. Senhorita Carter, por que você está chorando? Ela enxugou o rosto rapidamente, ajoelhando-se para encará-lo. Não estou chorando, querido. Só estou cansada. Mas a verdade era que todas as noites, quando voltava para casa, as lágrimas escorriam livremente. Grace passava horas sozinha, encolhida no chão sofá com um cobertor, uma mão na barriga como se estivesse protegendo seu filho ainda não nascido da tempestade lá fora. Ela sussurrou promessas ao bebê. As palavras significavam tanto para ela, quanto para a vida que carregava. Eu vou te proteger. Eu vou ter forte por você. Mesmo que o papai não nos ame, a mamãe sempre amará. Seu corpo doía sob o peso da gravidez, mas não era nada comparado à dor em seu peito. Ela queria desesperadamente acreditar que Ethan mudaria, que ele acordaria uma manhã e se lembraria dos votos que fez. Mas cada olhar frio, toda noite quando ele não voltava para casa, a esperança se tornava mais difícil de manter. Às vezes ela tentava confrontá-lo. Ethan, precisamos conversar, disse ela uma noite com a voz trêmula, mas ele a dispensou com um aceno de mão. Agora não, Grace, eu estou ocupado. Ele saiu do apartamento minutos depois, batendo a porta atrás dele, deixando-a sozinha mais uma vez. Grace começou a temer o futuro. Como ela poderia criar um filho em tal vazio? Seu bebê cresceria sentindo a solidão em seu coração? Ela juntou as palmas das mãos em oração à noite, implorando por força. Deus, por favor, não me deixe pausa. Meu filho precisa de mim. Por favor, me dê um motivo para continuar. Mas mesmo enquanto ela orava, um pensamento sombrio persistia. E se Ethan não era apenas infiel? E se ele estivesse planejando algo pior? Uma noite, enquanto Grace limpava a cozinha, ela ouviu Ethan falando ao telefone na sala ao lado. Sua voz era baixa, mas ela captou fragmentos. Ela está muito ingênua. Não vou ver isso chegando. Depois do bebê, Grace congelou seu sangue correndo fria. Porque naquele momento ela percebeu que Ethan não estava apenas atraindo. Ele estava conspirando contra ela. Na manhã seguinte, após ouvir o telefonema assustador de Ethan,
O corpo inteiro de Grace tremia de inquietação. Ela não conseguia parar repetindo as palavras dele na cabeça. Ela é muito ingênua depois do bebê. Cada sílaba parecia veneno. Seus instintos gritavam que Ethan estava planejando algo sinistro. No entanto, quando ele entrou na cozinha naquela manhã, vestindo seu terno impecável e sorriso ensaiado, ele parecia o marido encantador que todos acreditavam ele para ser. Bom dia, Ethan, disse suavemente, dando um beijo em sua testa como se nada estivesse errado. Grace estremeceu ao toque dele, mas forçou um sorriso. Seu coração batia forte contra o peito. Costelas, dividida entre querer confrontá-lo e temer as consequências. Para ela surpresa, Ethan sentou-se à mesa enquanto ela servia seu café. Algo que ele não fazia há semanas. Eu estive pensando. Ele começou com um tom de voz anormalmente suave. Sei que não tenho estado muito por aqui. O trabalho tem sido exaustivo, mas eu não quero que você pense que eu não me importo. Grace piscou atordoada. Isso era real. Estaria ele finalmente admitindo sua negligência? Quero que comecemos do zero, continuou ele, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a mão dela. Você e eu, especialmente com o bebê chegando, precisamos nos concentrar em nossa família. Lágrimas brotaram nos olhos de Grace. Por um momento ela quis acreditar nele. Ela queria acreditar que o homem com quem se casou ainda vai te proteger. De alguma forma eu vou encontrar um jeito. Mas Ethan foi meticuloso. Ele começou a pedir para Grace acompanhá-lo em caminhadas noturnas, algo que ele não sugeria há meses. Ar fresco será bom para você e para o bebê? Ele disse com um sorriso fácil. Grace assentiu, embora seus nervos queimassem de suspeita. Uma noite ele propôs algo diferente. Que tal irmos para o terraço amanhã à noite? Você adora a vista. Vai ser especial. Só nós dois. As palavras a arrepiaram. O telhado. O mesmo lugar onde ela se encostara no corrimão, inocente e confiante. Ela via algo cintilar em seus olhos quando ele disse isso. Um toque de frieza calculista. Grace forçou um sorriso, assentindo lentamente. Isso parece bom, mas por dentro ela estava tremendo. Ela conhecia aquele telhado. O convite não foi um gesto inocente. Foi uma armadilha. Naquela noite ela ficou acordada olhando para o teto. Ela sabia que não podia confrontá-lo diretamente. Ele era muito perigoso agora. Ela teria que fingir que ela ainda era a esposa ingênua que confiava em cada palavra. Só então ela teria uma chance de sobreviver. A noite seguinte chegou mais rápido do que ela esperado. Ethan estava excepcionalmente atento, com o braço em volta dela enquanto entravam no elevador. O coração de Grace batia mais forte a cada andar que subiam. Quando as portas se abriram para o telhado, o ar frio da noite a atinge o rosto. Ethan sorriu, guiando-a em direção à borda, e Grace percebeu que estava caminhando direto para a armadilha que ele vinha construindo o tempo todo. O telhado brilhava sob o brilho neon da cidade. Um lugar que poderia ter sido romântico em outras circunstâncias. Para Grace parecia a beira de um túmulo. A brisa fresca da noite carregava o leve zumbido do trânsito lá embaixo. Um lembrete de quão alto eles realmente estavam. A mão de Ethan pousou levemente em suas costas, mas não parecia afeto. Parecia um aviso. Veja bem, disse Ethan suavemente, sua voz quase calma demais. Essa vista não é linda? Só você, eu e as estrelas. Grace se forçou a acenar com a cabeça, agarrando a barriga como se o feto dentro dela pudesse protegê-la do perigo que estava ao seu lado. Dela o coração batia violentamente contra as costelas. Todos os instintos gritavam para ela correr, mas ela não conseguia. Não ali. Não quando Ethan notava qualquer movimento repentino. Ela tentou parecer casual. Sim, é linda. Sua voz falhou, traindo seu medo. Ethan se aproximou, seus olhos refletindo as luzes da cidade, mas sem reter o calor delas. Sabe, Grace, a vida é uma questão de tempo. Às vezes você precisa deixar o passado para trás para dar espaço ao futuro. As palavras lhe causaram um arrepio na espinha. O que significa? Ela sussurrou. Ele sorriu, mas não era um sorriso de amor. Era o sorriso de um predador que sabia que sua presa estava encurralada. Não se preocupe com isso, disse ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela com uma ternura arrepiante. Você vai, entenda logo. O estômago de Grace se revirou. Ela tinha visto aquele homem rir, segurar sua mão, prometer-lhe para sempre. Agora de pé neste telhado, ela percebeu que aquelas memórias não eram nada além de mentiras. O homem ao lado dela não era seu marido não mais. Ele era o seu carrasco. Ethan a guiou em direção à grade, apertando levemente a cintura dela com o braço. Encoste-se nele,
sugeriu ele. Vai ser bom o ar fresco. Os joelhos de Grace cambaleou. Ela olhou para a vista estonteante lá embaixo. O carro não é maior que brinquedos. As pessoas, nada mais do que partículas em movimento. Seu peito apertou, o pânico arranhando sua garganta. Ethan, eu não me sinto segura aqui. Ela disse, admitiu com a voz embargada. Ele riu sombriamente. Segura? Você não confia em mim? Seus lábios tremeram, mas ela se forçou a... Claro, eu confio em você. Ela não teve escolha a não ser entrar na brincadeira. Ethan mão deslizou da cintura para as costas, pressionando levemente. Grace prendeu a respiração. O corrimão cravou-se em seu corpo. Parte inferior das costas. Um empurrão. Era tudo o que precisava. Seu filho ainda não nascido chutava dentro dela como se pressentisse o perigo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ethan, por favor. Ela sussurrou desesperadamente. Pense no bebê. Por um momento, sua expressão vacilou, mas então sua mandíbula se apertou, seus olhos duros como aço. E isso é para o melhor, ele murmurou baixinho. A visão de Grace ficou turva com as lágrimas enquanto a mão de Ethan pressionava com mais força. Contra suas costas, ela cravou as unhas no corrimão, agarrando-se a ele com toda a força que tinha. E então, com uma rapidez assustadora, Ethan empurrou. O corpo de Grace cambaleou para a frente, o mundo girando em caos enquanto ela se sentia caindo no vazio. No momento em que as mãos de Ethan a empurraram para a frente, o grito de Grace rasgou o ar da noite. Seu corpo caiu sobre a borda, as luzes da cidade se borrando em listras de cor enquanto o vento soprava em suas orelhas. Ela agarrou o estômago instintivamente. O único pensamento em sua mente era o frágil vida dentro dela. Meu bebê, ela chorou. Embora as palavras se perdessem na pressa de ar, o tempo desacelerou. Cada lembrança de Ethan passou diante dela. Seu sorriso quando eles se conheceram. As promessas no dia do casamento. A maneira como ele a abraçou como se ela fosse o centro do seu mundo. Mas agora aqueles momentos se transformaram em punhais. O homem que jurou protegê-la escolheu acabar com sua vida. Sua coração batia descontroladamente. O terror inundava suas veias. Ela viu o chão correndo em sua direção. Carros e postes de luz erguendo-se como uma onda gigante que se aproxima. O pânico deu lugar ao desespero. Era isso. Ela nunca mais seguraria seu bebê. Ela nunca mais veria o nascer do sol. Ethan havia roubado tudo dela. E então, do nada, algo impossível aconteceu. Uma mão forte agarrou seu pulso, sacudindo seu corpo violentamente. Grace engasgou. O súbito parar de quase arrancar o braço do encaixe. Ela olhou para cima em meio às lágrimas e ficou chocada ao ver não Ethan, mas outro homem inclinado sobre a beirada do telhado, os músculos tensos enquanto segurava o peso dela. Segure firme, gritou o homem, sua voz profunda e imponente. A mente de Grace girava em descrença. Quem era ele? Por que ele estava aqui? Ela agarrou-se à mão dele com cada gota de força que lhe restava no corpo trêmulo. Por favor, não me solte, gritou ela. Sua voz embargou. Eu não vou, disse ele com firmeza, olhando-a nos olhos. Seu aperto era firme, poderoso, inabalável. Naquele instante, Grace sentiu algo que não sentia há meses. Segurança. Acima deles, Ethan congelou, seu rosto se esvaziando de cor. Ele não esperava que houvesse alguém ali. Não havia previsto testemunhas. Seus olhos se moveram de Grace, balançando do telhado. E o estranho que parecia o próprio destino. O homem apertou seu aperto e começou a puxar Graça para cima. Centímetro por centímetro, seu corpo se ergueu, suas pernas chutando desesperadamente enquanto ela lutou contra a gravidade. A cidade rugia lá embaixo. Mas tudo o que importava era a força na mão daquele estranho, recusando-se a deixá-la cair. Finalmente, com um último puxão, ele a puxou para cima da saliência e em solo firme. Grace desabou contra o concreto ofegante, com lágrimas escorrendo pelo seu corpo. Bochechas. Ela envolveu a barriga com os braços protetoramente, soluçando. Obrigada, obrigada. O homem se agachou ao lado dela, seu terno elegante e presença imponente, revelando que ele não era um transeunte comum. Seus olhos suavizaram quando ele olhou para ela. Você está segura agora, disse ele. Não vou deixar nada acontecer com você. Grace o encarou através visão turva. Ele era alto, tinha cabelos escuros e uma confiança que irradiava força. Ela ainda não sabia o nome dele, mas o destino o havia inscrito em sua vida. Atrás deles, a máscara de calma de Ethan se despedaçou. Seu segredo foi exposto, seu plano arruinado.
A raiva contorceu seu rosto enquanto ele sibilava baixinho. Porque agora Ethan percebeu que alguém poderoso tinha acabado de entrar no jogo, e seu segredo mortal não ficaria mais escondido. O corpo de Grace tremia incontrolavelmente enquanto ela se sentava no chão do terraço, com o peito arfando com a respiração ofegante. Suas mãos agarrou a barriga, desesperada para sentir o leve impulso de vida dentro de si. Sussurrou uma prece quase inaudível. Por favor, fique bem, querida. Por favor. Ao lado dela, o estranho que a salvou ajoelhou-se, seu terno elegante ligeiramente enrugado pela luta. Sua presença irradiava autoridade e calma, mas seus olhos brilhavam. Ele estendeu a mão com a voz firme, mas gentil. Você está segura agora? Eu te peguei. Grace olhou para cima, ainda tremendo, e finalmente encontrou a voz. Quem é você? O queixo do homem apertou enquanto olhava para Ethan, que estava congelado a vários metros de distância, com o rosto pálido. Alexander Knight, o estranho disse finalmente. E eu não tolero homens que maltratam mulheres. O nome me tocou profundamente. Grace já o ouvira antes. Alexander Knight, o investidor bilionário, um homem cuja influência se estendia pela cidade como um império. Ele não era apenas poderoso, ele era intocável. Ethan rapidamente recuperou a compostura, forçando um sorriso como se nada tivesse acontecido. Isto é um mal-entendido, ele disse, seu tom oleoso. Grace tropeçou. Eu tentei pegar ela. Você viu errado. Os olhos penetrantes de Alexander se estreitaram. Você me toma por um idiota? Sua voz cortou a noite como uma lâmina. Eu vi você empurrá-la. O coração de Grace batia forte. Ela olhou para Ethan, que a encarou com uma raiva mal disfarçada. Depois voltou a encará-la. Pela primeira vez ela sentiu um lampejo de esperança. Alguém acreditou nela. Alguém tinha visto a verdade. Ethan deu um passo à frente, ajustando o terno como se as aparências pudessem salvá-lo. Sr. Knight, disse ele suavemente. Eu o respeito, mas isso é negócios particulares da família. Sugiro que você fique fora disso. Alexandre ergueu. A batida na porta a assustou. Quando ela se abriu, Alexander entrou. Seu terno elegante já no lugar, sua presença enchendo a sala com uma autoridade silenciosa. Bom dia, disse ele com um tom mais suave do que na noite anterior. Como você está se sentindo? Grace baixou os olhos envergonhada de sua fraqueza. Como se meu mundo inteiro desabou, ela admitiu. Alexander se aproximou com um olhar firme. Seu mundo não desabou, Grace, foi exposto. Você viu a verdade e agora pode reconstruí-la. Ela piscou, o rosto dele palavras afundando profundamente. Ninguém nunca tinha falado com ela daquele jeito antes. Ethan só a fazia se sentir menor. Alexander, de alguma forma, a fez sentir como se não fosse invisível. Mais tarde, naquela manhã, Alexander a apresentou a um particular médico que ele havia chamado durante a noite. Ela está sob minha proteção, Alexander disse a ele firmemente. Faça o que for preciso para fazer certifique-se de que a mãe e a criança estejam seguras. Grace deitou-se nervosamente na maca de exame enquanto o médico verificava seus sinais vitais e batimentos cardíacos do bebê. O bater constante da vida encheu o quarto, forte e reconfortante. Grace começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Graças a Deus. Graças a Deus o bebê está bem. O médico lhe deu um sorriso gentil. Seu filho é resiliente assim como você. Com descanso e cuidado, vocês dois ficarão bem. Quando o médico saiu, Grace se virou para Alexander com os olhos vermelhos, mas cheios de gratidão. Por que você está fazendo isso por eu? Ela perguntou com a voz embargada. Alexander não hesitou. Porque não ninguém merece o que ele fez com você. E porque eu tenho o poder de garantir que ele nunca mais faça isso. Pela primeira vez naquela época, Grace sentiu um lampejo de segurança. Uma centelha de esperança de que talvez sua história ainda não tivesse acabado. Ela agarrou a mão de Alexandre sussurrando. Obrigado. Não sei como retribuir. Você não me deve nada. Respondeu ele com a mão voz firme. Só me prometa uma coisa. Não desista. Não de si mesmo. Não de seu filho. As palavras dele atingiram o coração dela como uma tábua de salvação. Grace assentiu, engolindo as lágrimas. Eu não vou. Não mais. Mas do lado de fora dos portões da mansão, a fúria de Ethan fervia. Ele procurou por Grace a noite toda, seu orgulho dilacerado pelo conhecimento de que ela havia escapado de suas mãos. Quando ele soube que ela estava sob a proteção de Alexander Knight, sua raiva se aprofundou em algo mais sombrio. Knight acha que pode roubar minha esposa, minha vida.
Ethan rosnou batendo o punho na mesa. Vanessa sorriu ao lado dele, mas até ela parecia incomodada com o fogo em seus olhos. Porque Ethan não planejava deixar Grace ir, não sem uma luta que poderia se tornar mortal. Grace passava os dias em a mansão de Alexandre, envolta numa frágil sensação de segurança. Os guardas posicionados nos portões, as câmeras alinhando os corredores, a confiança silenciosa na voz de Alexander. Tudo isso lhe deu um espaço para respirar que ela não sentia em meses. Mas por dentro, seu coração ainda carregava o veneno da traição. Ela precisava saber toda a verdade. Ela precisava ver com seus próprios olhos o que Ethan e Vanessa tinham feito atrás dela de volta. Certa tarde, enquanto Alexander estava em uma reunião, Grace se viu vagando pela biblioteca particular dele. O quarto cheirava a couro e carvalho, cheio de prateleiras abarrotadas de livros e pastas. Sobre a mesa havia uma pasta marcada com seu nome. A princípio ela hesitou, mas a curiosidade e o desespero venceu. Ela abriu. Dentro havia fotos, documentos e relatórios. Os investigadores de Alexander se reuniram durante a noite. Grace ficou sem fôlego. A primeira foto mostrava Ethan e Vanessa em um restaurante, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ethan sorriu, o mesmo que costumava dar dela. Outra foto os mostrava saindo juntos de um hotel tarde da noite. Dela o estômago embrulhou enquanto ela folheava mais evidências, cada página cortando mais fundo seu coração já partido. Mas não era só infidelidade. Havia extratos bancários, transferências que Ethan tinha feito para uma conta em nome de Vanessa. Eram e-mails frios e calculados. Quando ela se for, tudo será nosso. Ninguém vai questionar. Ela é fraca, ingênua, perfeita para isso. Grace largou os papéis, seu corpo tremendo. Eles planejaram tudo, ela sussurrou, com lágrimas turvando sua visão. O telhado não tinha sido um ato repentino de raiva. Tinha premeditado, planejado até o último detalhe. Naquele momento, Alexandre entrou na biblioteca. Seus olhos penetrantes amoleceu quando viu a pasta espalhada sobre a mesa e Grace parada ali tremendo. Você não estava. Eu deveria ter visto ainda, disse ele gentilmente. Grace se virou para ele com a voz embargada. Então, é verdade? Ele nunca me amou. Ele queria que eu fosse embora desde o começo. Alexandre se aproximou, seu tom firme, mas cuidadoso. Ele te amou uma vez, mas a ganância apodrece homens como Ethan. Ele via você como um obstáculo em vez de uma parceira. E Vanessa, ela alimentou essa fome até que a o consumia. Grace desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu dei tudo a ele e ele me queria morto, para ela. Alexander agachou-se diante dela com a voz firme. Escute-me. O que planejaram para você não acontece. Define você. Define eles. Você sobreviveu porque é mais forte do que eles jamais imaginaram. E agora, com provas assim, podemos garantir que eles paguem. Grace ergueu o rosto coberto de lágrimas, os olhos buscando os dele. Prova? Quer dizer que nós podemos expô-los? Alexander assentiu. Sim, mas não será fácil. Homens como Ethan lute sujo. Ele não vai se render em silêncio. É por isso que você precisa decidir. Você está pronta para revidar? Seu coração batia forte. Pela primeira vez ela sentiu uma faísca de raiva, um fogo surgindo das cinzas de seu coração partido. Ela pensou em seu bebê, da vida que Ethan tentou roubar, e cerrou os punhos. Grace enxugou as lágrimas com a voz trêmula, mas determinado. Sim, eu vou lutar. Não vou deixá-lo vencer. Os lábios de Alexandre se curvaram no mais leve esboço de um sorriso. Ótimo, então começamos agora. Mas nenhum deles percebeu que Ethan já suspeitava que Grace havia encontrado um aliado e estava preparando seu próximo movimento. A decisão de lutar foi a mais difícil que Grace já havia tomado. Durante anos ela foi ensinada a suportar, a perdoar, a manter a paz. Ela viveu como a esposa quieta, a professora dedicada, a mulher que acreditava no sacrifício. Mas agora, com a vida do filho ainda não nascido ligada à sua própria sobrevivência, a resistência não era mais suficiente. Ela precisava de força. Noite, Grace sentou-se no silêncio de seu quarto de hóspedes, olhando para a pasta que Alexander lhe mostrara. Fotos de Ethan e Vanessa rindo, se tocando, conspirando. Extratos bancários cheios de traição. Cada página era uma facada a mais no peito, mas também combustível para sua determinação. Ele tentou me apagar. Ela sussurrou para si mesma. Mas eu ainda estou aqui e não vou deixá-lo vencer. Alexander a encontrou horas depois, ainda curvada sobre as evidências.
Ele colocou uma xícara de chá na mesa ao lado dela. Você não precisa se afogar nisso, Grace, você viu a verdade. Agora é hora de usar isso. Grace olhou para ele com os olhos inchados de tanto chorar, mas brilhando com uma nova fogo. Eu quero lutar, mas não sei como. Nunca fui forte como você. O olhar de Alexander se suavizou. Força não tem a ver com poder ou riqueza. Tem a ver com se recusar a ceder. Mesmo quando alguém tenta te destruir, você já tem isso. Sua garganta se apertou de emoção, mas ela assentiu. Então me diga o que fazer. O primeiro passo, explicou Alexander, era reunir mais evidências. O que ela tinha era poderoso, mas Ethan era astuto. Ele alegariam que as fotos foram manipuladas e as transferências mal interpretadas. Eles precisavam de testemunhas. Eles precisavam de aliados. Grace pensou com cuidado. Havia uma pessoa em quem ela podia confiar. Mark, seu antigo colega de escola. Ele era seu amigo há muito tempo, antes de Ethan entrar em sua vida. Se alguém podia ajudá-la, era ele. No dia seguinte, Grace estava sentada nervosamente em um café tranquilo escondida na cidade. Ela usava um cachecol e óculos escuros, com medo de que os homens de Ethan pudessem estar observando. Quando Mark andou, seu sorriso caloroso e familiar quase a quebrou. Ele a abraçou gentilmente, cauteloso com a gravidez. Grace, ouvi rumores, mas eu não sabia que era tão ruim. Você está bem? Lágrimas brotaram em seus olhos. Não. Ethan tentou me matar, Mark, e ele está planejando mais. Tenho provas, mas preciso de ajuda. Não consigo fazer isso sozinho. A expressão de Mark endureceu com choque e raiva. Aquele monstro. Diga-me o que você precisa. Eu estarei com você. O alívio a invadiu. Pela primeira vez em muito tempo. Por muito tempo, Grace se sentiu menos sozinha. Eu só preciso de alguém que acredite em mim. Ela sussurrou. Mark estendeu a mão mesa, apertando sua mão. Eu sempre faço isso. Mas quando Grace voltou para quando o carro que Alexandre mandara buscá-la, um arrepio percorreu sua espinha. Um homem estava parado do outro lado da rua, observando-a com muita atenção. Os olhos dele seguiam cada movimento dela. Quando ela encontrou o olhar dele, ele rapidamente se virou e pegou o celular. Grace, o coração afundou porque ela percebeu que Ethan talvez já soubesse que ela não estava mais bancando a esposa obediente. Grace deveria saber que Ethan não ficaria quieto por muito tempo. Dias depois de conhecer Mark em segredo, ela recebeu uma visita inesperada. Era início de noite e ela estava sentada no jardim da mansão de Alexandre, tomando chá enquanto o sol se punha. O ar estava calmo, mas seu coração carregava o peso de tudo o que havia descoberto. Os portões da frente zumbiam. Momentos depois, um guarda apareceu com um tom cauteloso. Tem uma mulher aqui querendo te ver. Ela diz que é uma amiga. Grace franziu a testa. Ela tinha poucos amigos restantes. Ah, mãe. Ethan não era tolo. Seus olhos percorreram o ambiente e o café, com os instintos aguçados. Percebeu que Mark olhou para cima por uma fração de segundo a mais, e seu maxilar se contraiu. Grace percebeu a mudança. Ethan se aproximou com a voz baixa e venenosa. Você está jogando um jogo perigoso. Acha mesmo que seus novos amigos podem te proteger para sempre? O coração de Grace correu, mas manteve a compostura. Não preciso de uma eternidade. Só preciso de tempo suficiente para que a verdade venha à tona. O sorriso de Ethan retornou lento e sinistro. A verdade é uma coisa escorregadia. E sempre fui bom em reescrever. Ele se levantou abruptamente, jogando dinheiro na mesa. Aproveite sua pequena apresentação, Graça. Não vai durar. Assim que saiu, Mark correu até ele com o telefone na mão. Nós temos um pouco disso, ele sussurrou com urgência. Não é uma confissão, mas o suficiente para mostrar seu temperamento. Grace assentiu, seu estômago torcendo. Ela se manteve firme, mas viu algo assustador nos olhos de Ethan. Algo que lhe dizia que ele sabia ela não era mais seu peão. E um homem como Ethan, quando encurralado, era capaz de qualquer coisa. O convite chegou em um envelope preto, com letras douradas em relevo. Alexander o entregou a Grace do outro lado da mesa do café da manhã, sua expressão ilegível. Uma gala de caridade, explicou ele. Cada pessoa influente na cidade estará ali, incluindo Ethan. Grace congelou, o garfo em sua mão escorregando ligeiramente. Ethan, você quer dizer que ele vai me ver? Alexander assentiu. E é exatamente por isso que você deveria vir. Você já se escondeu por tempo suficiente. É hora de mostrar a ele e a todos os outros que você não é mais vítima dele. O estômago de Grace se revirou. A ideia de estar na mesma sala que Ethan e Vanessa fez seu coração disparar de pavor.
Mas as palavras de Alexander ecoavam dentro dela. Você não é mais invisível. 2 noites depois, Grace estava diante de um espelho de corpo inteiro dentro da mansão de Alexander. A mulher que a encarava estava irreconhecível. Ela usava um vestido verde esmeralda que abraçava sua figura. Seu cabelo elegantemente penteado, sua maquiagem impecável, mas não exagerado. A barriga de grávida sob o tecido de seda não era algo que ela tentasse esconder. Alexander insistiu que ela a abraçasse. Você não é fraca porque carrega uma vida, disse ele a ela. Você é mais forte. Quando Grace entrou naquela noite no salão de baile, todos os olhares se voltaram. As conversas vacilaram. As taças de champanhe silenciaram. Sussurros ecoaram através da multidão. Não é a esposa do Ethan Carter. Pensei que ela tivesse desaparecido. Ela está radiante. Lá do Alexander exalava um poder silencioso. Suas mãos estavam firmes nas costas dela. Ele a guiou através da multidão com facilidade. Sua presença desafiando qualquer um a questionar por que ela estava lá. Ethan anotou o momento em que ela entrou. Seu maxilar se apertou, sua mão apertando o braço de Vanessa. O sorriso presunçoso de Vanessa vacilou quando ela viu Grace brilhando com uma força recém-descoberta, vestida como se pertencesse a um mundo além do alcance de Ethan. Grace trancou olhos com Ethan do outro lado da sala. Por um breve momento, o ar entre eles crepitou com uma fúria silenciosa. Ethan parecia um homem que havia perdido o controle do jogo que pensava dominar. Vanessa se inclinou em sua direção, sua voz pingando veneno. Ela está com Knight. É por isso que ela ainda está de pé. Ele está protegendo-a. Ethan forçou uma risada, embora seus olhos queimassem. Então vamos lembrá-la com quem ela está lidando. Ele conduziu Vanessa em direção a Grace. Seu rosto polido sorriso firme no rosto. Grace, ele disse suavemente quando se aproximaram. Que surpresa. Você parece bem. Grace se virou para encarou-o de frente com a voz calma, mas afiada como aço. Melhor do que quando você me viu pela última vez. O sorriso de Ethan se contraiu, mas ela rapidamente o cobriu. E à noite, acrescentou, acenando para Alexandre, sempre se intrometendo onde não deveria. O olhar de Alexander era gélido. Proteger uma mulher das mãos do marido é exatamente o meu lugar. A tensão entre eles chamou a atenção dos convidados próximos. Os sussurros ficaram mais altos. Câmeras dispararam. Grace podia sentir-a inclinando-se para a sala, faminta por drama. Vanessa deu um passo à frente, sua falsa doçura em plena exibição. Grace, nós deveria conversar em particular. Este não é o lugar para Grace. Interrompeu-a com a voz áspera o suficiente para silenciar a sala. O lugar não importa mais. A verdade sempre encontra seu palco. Os olhos de Ethan escureceu, sua máscara deslizando por apenas um segundo, porque ele sabia que Grace não estava lá para se esconder. Ela estava lá para expor dele. O salão de baile brilhava sob lustres dourados, mas o ar estava pesado. Os convidados sussurravam atrás mãos adornadas com joias, sentindo algo perigoso se formando no centro da sala. Grace permaneceu ereta, seu vestido esmeralda brilhando sob as luzes, sua barriga de grávida orgulhosamente visível. Ethan e Vanessa a ladeavam como predadores circulando a presa. Mas esta noite, Grace não era a mesma mulher frágil com quem eles brincavam. Ela respirou fundo e ergueu o queixo. Ethan Carter. Ela disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Diga-me, como é tentar e matar sua esposa grávida só para vê-la ressuscitar? Suspiros irromperam, cabeças se viraram. A orquestra vacilou no meio da música. O sorriso de Ethan endureceu, sua voz baixa e urgente. Grace, abaixe sua voz. Você está fazendo o papel de boba. Mas Grace não se abalou. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta. Seus dedos tremiam, mas sua determinação não. Você acha que tenho medo de passar vergonha? Já tive medo uma vez, não mais. Ela espalhou os papéis sobre uma mesa próxima. E-mails, transferências bancárias, fotos suas e da Vanessa conspirando pelas minhas costas. Prova de que meu quase acidente não foi um acidente. A multidão avançou, a curiosidade superando a etiqueta. Um empresário se debruçou sobre os papéis, lendo em voz alta. Quando ela se for, tudo será nosso. Meu Deus. O rosto de Vanessa se contraiu, cor. São falsos. Ela retrucou com a voz trêmula. Ela está mentindo. Grace virou-se para ela, com os olhos brilhando. Mentindo? Você estava mentindo quando escreveu para o Ethan? Ela acreditou em cada palavra. Em breve, meu amor. Em breve. Ela pegou o celular e apertou o play em uma mensagem gravada. A voz de Ethan preencheu o salão.
Ela confia em mim. Novamente completamente. Isso torna tudo mais fácil. Suspiros ecoaram como trovões. Rostos se voltaram em direção a Ethan, com desgosto estampado nos olhos. A máscara de Ethan rachou, a fúria distorcendo suas feições. Você não entendo, ele gritou, seu tom suave desapareceu. Ela é fraca. Ela não é nada sem ela. Eu. Alexander deu um passo à frente, sua voz retumbante. Chega. Ele ficou atrás de Grace, alto e inflexível, sua presença silenciando o caos. Todos aqui agora viram quem Ethan Carter realmente é. Um homem que trai, conspira e tenta assassinato. Não há como se esconder disso. Câmeras dispararam. Repórteres rabiscaram. A história da noite lhes fora entregue em uma bandeja de prata. Grace sentiu os joelhos fraquejarem, mas se manteve firme. Chão, uma mão na barriga. Sua voz tremeu, mas ecoou pela sala. Você tentou me apagar, Ethan. Mas tudo o que você é apagada é a sua própria máscara. Agora o mundo te vê como você é. Vanessa agarrou o braço de Ethan desesperadamente. Diga alguma coisa. Conserte isso. Mas Ethan se soltou com o rosto vermelho de raiva. Você vai. Arrependa-se, Grace. Ele cuspiu apontando para ela com veneno. Isso não acabou. Alexander se colocou na frente dela, protegendo-a do seu olhar. Não, Ethan, acabou. Você só não percebe ainda. A segurança começou a se aproximar, sentindo a escalada. Os convidados separados. Alguns sussurrando, outros filmando com seus celulares, capturando cada momento. O peito de Grace arfava, seu corpo tremendo com o confronto. Pela primeira vez ela sentiu o peso sendo levantado, as correntes se soltando. Mas no fundo ela sabia que a raiva de Ethan não havia acabado. Porque homens como Ethan não se entregavam silenciosamente. Eles atacavam. E o movimento mais perigoso ainda estava por vir. A festa explodiu em caos. Os convidados se aglomeraram em grupos, sussurrando em choque, seus olhos alternando entre Ethan e Grace. Celulares capturaram cada segundo. As evidências contundentes. Ethan, explosão de fúria. O rosto em pânico de Vanessa. A história não era mais apenas fofoca. Era uma prova, inegável e público. Um segurança se adiantou falando em seu fone de ouvido. Momentos depois, 2 policiais uniformizados entraram no salão de baile. A presença deles provocou uma onda de comoção na plateia. Ethan enrijeceu-se com o maxilar cerrado. Isto é ridículo! Ele murmurou com a voz baixa, mas ríspida. Você acha que pode me humilhar na frente de todos? Você acha que eles vão acreditar em você? Grace ficou em pé com as mãos apoiadas na barriga. Alexander firme ao lado dela, sua voz carregado, calmo, mas resoluto. Eles não precisam acreditar em mim, Ethan. Eles podem acreditar nas suas próprias palavras. Os policiais se aproximaram. Sr. Carter, disse um deles com firmeza. Precisamos que você venha conosco para o interrogatório. As evidências apresentadas esta noite levantam sérias preocupações. O rosto de Ethan ficou vermelho. Isso é um absurdo, ela é minha esposa. Ela está grávida, hormonal, instável. Ela está inventando tudo. Ele se virou para a multidão desesperado. Vocês todos me conhecem. Sou um empresário respeitado. Eu jamais faria isso. Mas ninguém pareceu convencido. Alguns se viraram enojados. Outros balançaram a cabeça abertamente. Os sussurros ficaram mais altos. Não acredito. Ele tentou matá-la. Que tipo de homem faz isso? Vanessa agarrou o braço de Ethan, sua voz um sibilo. Faça alguma coisa. Não fique aí parada. Mas Ethan a empurrou bruscamente, sua máscara se estilhaçando completamente. A culpa é sua, ele retrucou. Sua